Quando trabalho no campo de gelo, as condições são bastante ruins. Fora faz 30 graus Celsius abaixo de zero. Gosto de trabalhar nessas condições. A dificuldade é sempre um bom desafio. Finnur criou um registro do crescimento do gelo. No momento, ele tem mais de 900 quilômetros quadrados, o tamanho de Nova York. Embora pareça parado, na verdade, ele está em contínuo movimento. A geleira se forma inicialmente por avalanches de montanhas. O gelo, compactado, é arrastado pela força da gravidade. As geleiras se deslocam em câmera lenta. Pense no gelo como um punhado de material macio, como pasta de dente. Ela escorre. Se você formar um monte de pasta de dente em um prato, ele começa a escorrer bem devagar e acaba escapando pelas bordas. Finnur e sua equipe verificam regularmente o crescimento do gelo. Aqui temos o sistema de satélite GPS. Podemos calcular a posição deste ponto com precisão de 2 centímetros. Assim, podemos calcular o deslocamento da geleira. A medição indica que esta geleira está avançando a mais de 30 metros por ano. Com as temperaturas de hoje, o avanço glacial é coibido pelo derretimento. Mas se a temperatura global caísse alguns graus por um período maior, as geleiras avançariam mais e a Terra conheceria outra era do gelo. A era do gelo foi descoberta pela primeira vez pelo geólogo suíço Louis Agassiz. Quando explorou os Alpes suíços em 1830, ele notou imensas pedras espalhadas pela região e torres estranhas de seixos encimadas por pedras grandes que pareciam montar guarda nos vales. Para explicar como aquilo chegou a tal posição, Agassiz imaginou que as pedras foram depositadas pelas antigas geleiras, que um dia tinham enchido os vales e coberto o hemisfério norte. Inicialmente ridicularizada, a teoria de Agassiz acabou aceita, pois a história da Terra assinala que o gelo realmente cobriu os continentes em todo o planeta. E os indícios estão em toda parte. Central Park, Nova York. Esse oásis verde no centro de Manhattan mostra a estrutura rochosa da ilha. Muitos afloramentos encontráveis contêm pegadas de geleiras. O climatólogo Jörg Schaffer procura vestígios desse mundo gelado. Aqui tem uma coisa que muito nova-iorquino não sabe. Você vê a Era do Gelo se abrir os olhos. Olhando de perto, as pedras têm marcas paralelas e finas, com profundidade de frações de centímetro. Este ponto aqui onde estou é um dos mais impressionantes, pois prova que a Era do Gelo esteve aqui em Nova York. As ranhuras foram feitas por pequenas pedras, arrastadas pelo peso maciço da geleira. As pedrinhas cortaram como faca afiada esta rocha dura. É uma prova irrefutável de que um enorme lençol de gelo avançava nesta direção, aqui, no meio de Nova York. A geleira que invadiu Nova York era imensa. O gelo veio do Ártico e enterrou Manhattan sob uma capa branca. Para dar uma ideia da espessura do lençol de gelo nesta área, devia ter pelo menos 2 vezes a altura total do famoso Empire State Building. Nos últimos 2 milhões de anos, a temperatura foi subindo e a enorme capa de gelo foi recuando. Mas a cada passo, ele cinzelava, esmagava e moldava o que ficava para trás. Quando as últimas geleiras se retiraram há 10 mil anos, deixaram uma paisagem triste e árida,
com características que vemos ainda hoje. Na América, Cape Cod e Long Island foram construídas sobre imensos penedos, ali deixados pelo manto gelado que se retirava. O enorme peso do gelo formou profundas depressões, que hoje são os Grandes Lagos. No clima que se seguiu ao degelo, os primeiros humanos começaram a reinar na Terra. Nesse breve período, uma fração de 1% da história da Terra, a história inteira da civilização humana se desenvolveu. A engenhosidade humana remodelou nosso planeta. De nossa perspectiva, o que alcançamos foi arrebatador. Mas continuaremos a sobreviver e prosperar? O homem, com a tecnologia, dominou o planeta